Vamos lá, cavidade torácica. Selecionar a caneta aqui. Então, a cavidade torácica, ela situa-se, né, dentro da caixa torácica. Aí ela tem início, ó, na abertura torácica cranial, que é nessa região aqui em cima, que a gente consegue ver, e termina na abertura torácica caudal, que é aqui, ó. Aqui em cima não, cranialmente e caudalmente. Então, tudo isso daqui é a cavidade torácica. A cavidade peitoral é a região da cavidade torácica cranial ao diafragma. O diafragma geralmente ele fica aqui, ó, né? Nessa região aqui assim, tá? Existe uma porção de costelas que fica para a região abdominal, tá? Então, ó, a cavidade peitoral é a região da cavidade torácica cranial ao diafragma. A região da cavidade torácica caudal ao diafragma é a parte intratorácica da cavidade abdominal, que foi isso aqui que eu comentei, ó. Então, passou do diafragma para trás é o que é chamado, né, de porção intratorácica da cavidade abdominal. Tá? Então, a cavidade torácica, ela tem uma cavidade pleural esquerda e uma cavidade pleural direita. Entre essas duas cavidades, como eu comentei lá atrás, tem o mediastino. E aí, em sentido cranial a caudal, o mediastino ele é dividido em 3 porções, né? A cranial, médio e caudal, ou pré-cardíaco, cardíaco e pós-cardíaco. Então, né, o pulmão esquerdo ele está inserido, né, na cavidade pleural esquerda, assim como o pulmão direito está inserido na cavidade pleural direita. E o mediastino é o espaço existente entre os dois pulmões, né, entre os dois sacos pleurais, né, entre as duas cavidades pleurais. Então, a pleura ela vai revestir os pulmões, tá? O diafragma, o mediastino, tá? E ela vai se dividir em regiões conforme a localização, que pode ser pleura parietal, tá? Que ela vai a pleura parietal ela vai dar origem, né, à pleura costal, que é a área formada, né, pelas costelas. A pleura mediastinal, né, com a pleura pré-cardíaca, pericardíaca e pós-cardíaca. E a pleura diafragmática e a pleura visceral, né? Vamos lembrar o que? Que visceral vem de víscera, víscera, órgão. Ou seja, se a pleura visceral, qual que é o órgão da cavidade torácica, né? Aqui a gente comentou já, ó, do coração, né? Cardíaca ou pericardíaca. Qual outro órgão que sobra, maior ali? A pleura pulmonar. Então, por isso que aqui, ó, pleura visceral, a gente pensa em pulmão, ou seja, é a pleura pulmonar. E aí, essa cavidade torácica, ela contém os seguintes nichos ou espaços, tá? O recesso mediastinal, tá? O recesso costo-diafragmático, né? Região de costelas, e a cúpula pleural, né? A gente esquematizando basicamente, imagine o seguinte, aqui assim, vou fazer um desenho bem grosseiro. Isso daqui é a cavidade torácica num corte transverso. Aqui a gente tem um saco pleural e aqui a gente tem outro saco pleural, tá? Então, essa região aqui, deixa eu trocar a cor da caneta. Essa região aqui, né, é o recesso mediastinal. Aqui, entre, ó, as costelas e o diafragma, é o que é chamado, ó, de costo diafragmático. E aqui, cranialmente, é a cúpula pleural. Então, ó, o recesso mediastinal,
ele tem como limite cranial o pericárdio, tá? E limite caudal o diafragma, tá? Então foi isso que eu falei aqui atrás, ó. O recesso, recesso mediastinal é essa região. Cranialmente, aqui vai estar o pericárdio, caudalmente vai estar o diafragma. No lado direito, tá? Vai ter lá a veia cava caudal com seu mesentério e o lobo esquerdo e o lado esquerdo o mediastino. A cúpula pleural, tá? É a terminação, ó, cranial. Então, quando a gente fala em cúpula, a gente tende a pensar em algo de teto, tá? No caso dos animais, como eles são quadrúpedes, a gente precisa pensar, quando fala em cúpula, em algo cranial, ok? Tá? Então, ó, a terminação cranial de cada saco pleural, um direito e outro esquerdo, que terminam em um saco abobadado, ou seja, algo que faz essa curva aqui. Aí tem uma característica: nos carnívoros e nos ruminantes, ela se projeta de 1 a 2 dedos além da abertura torácica cranial na direção cranial. Ou seja, tem alguns animais que no momento da inspiração a gente consegue verificar que está sendo elevado aqui nas laterais do pescoço. O que é isso? É a distensão da cúpula pleural, tá? Então, carnívoros, cães e gatos, e ruminantes, bovinos, ovinos e caprinos. Então, aqui, ó, o mediastino está aqui no meio, tá? Aqui, nessa região, ó, tá o coração. Aqui, ó, a cavidade pleural, certo? Essa região aqui, ó, cavidade pleural. Aqui tá a porção, ó, de dentro do tórax. Aqui são, ó, costelas. Aqui estão os brônquios, ó. Ok? Lembrando, né, que depois que a traqueia se bifurca ou se divide, passa a ser brônquio, tá? A aorta aqui, veia ásigo aqui, esôfago aqui nessa região, tá? Não são estruturas que a gente vai estudar ainda. Ok? Então, esses espaços aqui, ou os sacos pleurais, estão nessas regiões, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, escreve aí embaixo, anota aí que a gente vai respondendo à medida do possível, certo? Até a próxima.